Então, irmãos, boa tarde. Vamos começar mais um culto ao Senhor. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao nosso Deus. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Jesus, Senhor, Rei e Salvador. Cantemos. Jesus, Senhor, Rei, Salvador, aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita nossa adoração, que as nossas vidas no teu altar confirmem nossa oração. Próximo cântico, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Isso é um salmo, né? Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque perguntam as nações, onde está o vosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque confiam as nações em ouro, prata e riquezas, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Irmão Álvaro, você pode orar? Senhor Deus, Todo-Poderoso, Pai eterno, Criador de todas as coisas, bendizemos o teu nome, Senhor. Só tu és Deus, só tu és um. Obrigado por este momento, Senhor, por este dia, onde estamos na tua casa, para prestar culto, louvor e adoração, para ouvir a tua palavra e aprender de ti. Abençoa os irmãos que cá estamos, que poderão chegar ainda, aqueles que não podem estar em suas casas, para que o Senhor continue com a sua mão poderosa e graciosa sobre eles. No nome e nos merecimentos de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Obrigado. Só dando os avisos neste momento, os irmãos já sabem, mas sempre é bom relembrar, e tem aqueles também que acompanham os nossos cultos através das gravações. Então, começar por hoje. Tivemos o culto pela manhã, a Escola Bíblica Dominical, às 11 horas, e agora este culto de louvor, adoração e pregação da palavra às 17.
Na terça-feira temos também ali o culto de doutrina, mas menos formal neste sentido. Aí você pode falar com o pastor diretamente, perguntar alguma coisa. Atualmente ele está dando os 5 solas, né? Toda terça às 20 horas. Na quarta-feira temos o culto em Cuba às 20 horas, 20h30, 20h45. O pastor Elias está dando a carta de Apocalipse. Na quinta-feira temos Vales Mortos às 3 da tarde e o culto de oração aqui em Beja, na nossa igreja aqui em Beja, às 20 horas. No sábado, nós retornamos agora, neste sábado, vamos retornar agora, neste sábado, com Descobridores da Bíblia, às 17 horas. Né? Então, são esses os nossos trabalhos da semana. Também lembrando que o pastor Elias não está, porque hoje ele foi dar assistência, foi pregar ali na igreja de Santo André, Vila Nova de Santo André. Então, orar pelo trabalho lá que foi realizado, o retorno do pastor até aqui Beja. E, irmãos, qualquer agradecimento, qualquer pedido de oração, qualquer coisa, vocês têm um contato dos pastores e temos o grupo ali de oração, que também serve para justamente nos comunicarmos e agradecermos a Deus, pedirmos oração e temos esse trabalho, né, entre aspas, de incentivo, exortação e animar os irmãos no trabalho, na vida para o nosso Deus, tá bem? Então esses são os nossos avisos. Vamos cantar mais um cântico, depois passamos para a nossa palavra, para a meditação da palavra. A Deus demos glória, com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu, a graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. A Deus demos glória, seu Filho bendito por nós todos deu, a graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós
nós todos deu. Muito bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 1, e vamos fazer a leitura dos versos 26 a 31. Estamos naquela parte da criação do homem. Não conseguimos terminar no último estudo que tivemos, e hoje vamos dar prosseguimento. Então, Gênesis 1, 26 a 31. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Amém? Mais uma vez, Senhor, estamos em Tua presença, agradecidos mesmo porque temos esse privilégio de podermos estudar mais e Te conhecer cada vez mais, através da Tua palavra. Nos ensina, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa ser o nosso professor, e possamos sair daqui, Senhor, Te conhecendo mais, tendo uma comunhão mais profunda, porque conhecemos esse Deus Criador tão maravilhoso, um pouquinho mais. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, então, nós já vimos aqui sobre os 5 dias da criação, e este aqui é o 6º dia da criação. A criação do homem faz parte ainda do 6º dia, o dia que Deus começou criando os animais terrestres. E animais terrestres, a gente já viu que o Senhor, o Espírito Santo, inspirando mesmo Moisés a escrever, coloca ali os animais mesmo domésticos, os animais selváticos e os répteis, incluindo toda a classe de animais neste sentido. E aí nós vamos para a criação a obra-prima de Deus agora, a criação do homem. Eu vou falar de novo, nós dividimos o texto dessa criação do homem em 5 partes. Primeiro foi a bênção da criação, Gênesis 1, 26 e 27. Deus criando o homem. Segunda bênção foi a bênção da dominação, Gênesis 1, 26, onde Deus fala que, olha, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, primeiro, Deus nos abençoou, né? A bênção da criação, nos criando, a bênção da dominação, a bênção da multiplicação, e Deus, versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. É uma bênção a multiplicação, né? A parte da procriação naquilo que envolve, né? Nós vamos chegar lá quando Deus criar mesmo for. Veja, nós estamos tratando do capítulo 1 de Gênesis. É como se fosse um resumo
daquilo que foi feito. Quando chega no capítulo 2, nós temos com mais detalhe o modo como Deus criou tanto o homem como a mulher, criando do barro, né, o homem ali do pó da terra, a mulher vindo da sua costela, né? Temos ali mais detalhes, como é a literatura hebraica. Mas nessa parte da multiplicação, Deus abençoou o homem para que ele fizesse isto. E o homem, sendo um ser pensante, um ser racional, Deus colocou nisto prazer, né? Não é algo que o Senhor disse, olha, isto é pecado, não fazer isso aí, como a grande religião mundial, né, até coloca em um certo ponto, olha, o pecado original, até acreditavam que era o próprio sexo, o próprio relacionamento entre homem e mulher. Mas isto é um mandato de Deus. Multiplicar, procriar, né, ser fecundo. E isso é só pela relação sexual. Não temos ainda outro tipo, né? Deus não inventou outro método. A quarta bênção, a bênção da provisão, Gênesis 21, 29 e 30, onde Deus diz, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Então, Deus não apenas criou e largou no mundo, mas Deus também deu ali a provisão para o homem. E a quinta e última bênção, a bênção da perfeição. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. A bênção da perfeição. Deus criou todas as coisas, incluindo o homem, incluindo a mulher, de forma perfeita, sem pecado, conforme a sua imagem e semelhança. Então, nesta parte da criação da humanidade, Moisés aqui está tratando da humanidade, não apenas do homem e mulher. É Deus criando a humanidade. Temos esta divisão aqui. Claro, você pode dividir da sua forma, mas eu coloquei em 5 bênçãos, onde Deus mesmo nos abençoa com isto. Nós vimos que quando Deus fala, né, façamos, é justamente Deus ali, o Espírito Santo, através do seu servo Moisés, indicando ali mesmo a Trindade. E eu falei para os irmãos, comentei com os irmãos, que existem muitos pensamentos do que significa esse façamos. Eu acredito que cada um já escutou alguma coisa, né? Façamos, isso é a Trindade, né? Está no plural. Deus não falou assim, ó, farei o homem, né? Não, ele usa aqui a expressão façamos, né? Nós façamos o homem à sua imagem e semelhança, indicando aqui a Trindade, essa Trindade divina, onde que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ali habitando de forma plena, de forma harmônica e, claro, de forma poderosa, cada um tendo o seu papel na criação. O Pai planejando, o Filho executando, e isso nós vemos desde o capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. Né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele é o Verbo, a palavra viva. Por ele foram feitas todas as coisas. E aí voltamos para Gênesis 1:2. Nós temos que o Espírito de Deus pairava, entre aspas, chocava essa matéria que Deus criou e que daria forma a ela mais tarde, através da criação. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, habitando ali, um único Deus, um único daquele tipo, mas tendo papéis diferentes em 3 pessoas. Façamos o homem, quer dizer façamos o Adão, né? Não é isto, é façamos o homem, ele está se referindo à raça humana,
a humanidade, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E aí também nós vimos, eu mostrei para os irmãos, que alguns acreditam que são dois termos diferentes, que, por exemplo, a nossa imagem. Aí a nossa imagem é como se fosse Deus criando algo parecido com Ele. Nós vemos a nossa imagem no espelho. Não pode ser diferente, né? Se eu estiver na frente do espelho, não vai aparecer a Rebeca do meu lado, né? A Rebeca no meu lugar. Ela, no espelho, aparece a minha imagem. Então, alguns se utilizam disso. Olha, Deus criou o homem, a raça humana, conforme a sua imagem. E a semelhança quer dizer que se parece no lado imaterial. Então, nosso corpo, como nós somos, é a imagem de Deus, né? E a semelhança é com a sua parte imaterial. Ou seja, o raciocínio, os sentimentos, a forma de pensar, as vontades, né? Então Deus colocou tudo isto também no homem, o seu modo de pensar, toda a parte imaterial, sentimentos, emoções, né? Prazer, enfim, colocou no homem. Eu mostrei também para os irmãos que eu discordo um pouco, porque... Um pouco não, né? Eu discordo. Porque Deus é espírito. Como é que Deus vai fazer algo, a sua imagem, se Ele é espírito? O próprio Jesus fala isso, né? Lá falando com a mulher samaritana, né? Vai falar, olha, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Espírito tem boca, tem olho, tem nariz, tem... né? Então não tem como criar algo conforme a imagem de Deus, sendo Ele espírito. E outra, eu mostrei para os irmãos que essa é uma forma, uma figura de linguagem chamada indíade, que na literatura hebraica é usada bastante nisso. Por exemplo, eu mostrei para os irmãos, Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. O que quer dizer? Quer dizer que tem que ter um coração contrito e compungido. Se tiver só contrito, Deus não vai aceitar. Ou se tiver só compungido, não. Não, a ideia aqui é que, olha, um coração humilde, um coração arrependido, o Senhor aceita. Mas aí na literatura hebraica, na poesia, enfim, e nós estamos, irmãos, tratando de uma poesia. Gênesis 1 é algo tão belo, tão lindo escrito. Alguns acreditam que 1 e 2 foram escritos em forma de poesia, algo que era algo didático para ensinar às próximas gerações. Então é muito mais fácil, por exemplo, né, dando um exemplo muito pequeno daquilo que está nas Escrituras, mas é muito mais fácil aprender, por exemplo, os 12 apóstolos, os 66 livros da Bíblia, em música, do que eu tentando, né, memorizar, decorar de um por um. Na música é fácil, né? Algo poético, algo melódico. E aqui nós temos isto aqui. Então, em díade quer dizer mesmo um através de dois. Em dia, né? Dia, dois, em díade, um através de dois. São as duas coisas que se referem a uma única coisa só. Então, sua imagem e semelhança quer dizer que mesmo o homem, Deus criou este homem que carregará atributos dele. Está colocando neste homem, diferente dos animais que foram feitos conforme a sua espécie, Deus não criou o homem desta maneira. Criou segundo a sua imagem e semelhança. Você pode ver como Deus criou os peixes, as aves, os animais. Foi tudo conforme a sua espécie, né? Cada um conforme a sua espécie. O homem foi diferente, conforme a imagem e semelhança de Deus. E o homem refletindo esses atributos de Deus como racionalidade, moralidade, espiritualidade, vontade e a capacidade de relacionamentos, ele consegue transmitir na natureza que Deus criou a presença, né?
autoridade que Deus transmitiu a ele, né, conforme a sua imagem e semelhança. Não temos animais racionais, pensantes, todos eles foram mesmo criados conforme a sua espécie, mas ao homem Deus garantiu, o criou conforme a sua imagem e semelhança. E é interessante, irmãos, porque esta afirmação de que o homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus, só em Gênesis nós temos 3 vezes isto escrito. Gênesis 1, 26, 27, que é o que a gente acabou de ler. Gênesis 5, 1 e 2, quando vai dizer, este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou. E Gênesis 9, 6, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, só em Gênesis 3 vezes isto. E eu expliquei para os irmãos, temos também um outro motivo para termos escrito isto. Veja, os hebreus estavam ali acostumados com as divindades egípcias. E o faraó era uma divindade, representava Deus ali. Ele tinha sua palavra mesmo, era ordem, era uma lei. Ele era cultuado como um Deus. E agora Moisés está apresentando o Deus Todo-Poderoso, o Deus Jeová, o único Senhor, para os hebreus que foram libertos do cativeiro. E aí eles estão pensando, olha, então quer dizer que não existe um homem superior, que é, melhor que o outro? Não existe. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Não é o faraó que é especial, que é o Deus, não. Todos nós somos a imagem e semelhança do Criador. Por isso que não pode maltratar, não pode escravizar. Quer dizer, existia escravidão, mas era uma escravidão especial no povo hebreu. Não podia tratar como um objeto, um animal. Não, todo ser humano foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Por isso que foi escrito lá, para eles saberem, olha, eu devo amar o meu irmão. Quando Jesus é perguntado, olha, quais são, sabes, os mandamentos, E ele vai se resumir em 2, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Somos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. Não devo menosprezar, não devo achar que eu sou alguma coisa, Somos todos iguais perante o Criador, Todos iguais. Tem a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Nisso, irmãos, nós vemos que o homem deve governar como gestor da criação, de forma, e aí repete, fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus? Sim, então seja gestor desta criação de forma racional. Como? Deus nos deu aptidão para governar. Temos essa capacidade intelectual e adequada para argumentar, organizar, planejar, avaliar. Nós vivemos neste mundo, devemos fazer isto. Devemos ser gestores da criação também, não só de forma racional, mas também de forma moral. Como? Repugnando aquilo que é cruel. Aquilo que é cruel. Deus nos colocou para subjugar a criação. Eu não devo achar bonito a crueldade, por exemplo, com os animais. Tacar fogo na floresta, não. Isso não é discurso de direita ou esquerda. Isso não é política. Isso é uma ordem do Senhor. Você, tome conta disso aqui que eu criei. É para nós cuidarmos disto de forma moral.
também de forma espiritual. Como? Amando o Deus que criou todas as coisas. Amando o Deus que criou todas as coisas. Devemos também sermos gestores da criação de livre e espontânea vontade. Deus colocou a volição. Volição significa a vontade de fazer as coisas. Deve partir de mim também. Ele não criou robôs, né? Não criou aqui máquinas para fazer as coisas. Ele deu o livre-arbítrio para o Adão. E o Adão, eu imagino que com certeza, com todo o amor, com todo o carinho que ele tinha pelo seu Criador, ele fazia isto. Nós devemos também. E também de forma relacional, irmãos, participando mesmo de uma comunhão saudável com a natureza e o Criador. Isso tudo implica esta dominação sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais e, enfim, sobre toda a criação. Gênesis 1:27 agora. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Nesta passagem, irmãos, nós já vimos também essa palavra, criou Deus, pois, o homem. Esse verbo criar é aquele verbozinho, né, que é só designado para uma ação criativa de Deus. É aquele verbo barar. Só Deus pode fazer isto. Você vê todas as escrituras do Antigo Testamento, quando está este verbo, só Deus pode criar. Só é utilizado para Deus. Só para Deus é utilizado este verbo. É apenas para uma criação divina. Então, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, dando mesmo ênfase nesta questão. E aí, irmãos, podem vir aí, a tecnologia pode chegar, eu não sei até que ponto vai, mas eu acho quase impossível o homem conseguir criar o homem do nada. Não tem como, primeiro que não tem como do nada, ele vai precisar de matéria-prima, né, minerais, ali toda a tabela periódica praticamente ali para poder criar o homem. Então já não vai ser do nada. Ele vai partir de algum ponto, coisa que, né, Deus criou mesmo este homem. Mas criar o homem do pó, de coisa que não presta, de coisa mesmo que é o barro, né, é a lama, difícil. Criou Deus, só Deus pode fazer isso. E outra a gente vai ver no capítulo 2, soprar o fôlego de vida. Porque eu posso fazer um boneco, posso fazer algo, né? Mas a alma que Deus soprou, ele é a fonte da vida. Só ele pode dar a vida e também a tomar para si. Difícil. Homem e mulher os criou. E aqui nós temos homem e mulher. O termo aqui é justamente este, macho e fêmea. Parece que Deus o Espírito Santo aqui, né? Deus está tratando o ser humano como animal, né? Falando com ele macho e fêmea. Mas a intenção aqui é dizer, veja, os hebreus saindo do Egito, indo para uma outra terra que Deus estava mesmo planejando para eles, Canaã, voltando para a terra dos seus pais, e lá existiam práticas, né, homossexuais, por exemplo. E aqui Moisés está deixando claro, preto no branco, Deus criou macho e fêmea. Não é à toa que Deus destruiu lá Sodoma e Gomorra, né? Práticas sodomitas, o sexo desenfreado nos seus cultos, a Astarote e tal. Não, é o seguinte, povo, Deus criou o homem, mas Deus criou, olha, macho e fêmea. Macho e fêmea. Deus não criou homossexual. Deus não deu assim, olha, nós vamos estar aqui, né? Nasceu, aí você escolhe o que vai ser. Se vai ser homem ou mulher. Não. E aí nós vimos, eu vou querer repetir novamente, de novo, mais uma vez, e os textos que nós lemos, né? Deus mesmo
odiando esta prática homossexual. Levítico 18, 22. Levítico 18, 22. Diz assim: com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Aí bem pertinho, Valério, Levítico 20, 13. Levítico 20, 13. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Isso aqui é um atentado contra o próprio Criador, irmãos. Mais uma vez digo, fomos criados conforme a imagem e semelhança. Quando o homem não se presta a isto que ele foi criado, o que é? É um ato de rebeldia, é uma rebelião contra o seu Criador. E por isso que Deus disse, olha, quem fizer isso, olha, serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles, porque Deus fez homem, macho, mulher, fêmea. Não te deitarás como fosse mulher. É abominação aos meus olhos. Sou um Deus santo, eu criei as coisas certas, no lugar certo para fazer a coisa que eu criei para fazer. Homem desta forma, mulher desta forma, vai procriar deste jeito e será assim. Terá prazer nisto, fora disto é abominação. Alguns, eu já vi, por exemplo, hoje tem muito disso, as igrejas inclusivas. Muito cuidado, irmãos, que aí começam a deturpar e começam a dar explicações para o inexplicável. Por exemplo, este texto, eles acreditam, olha, mas é porque aqui Moisés está tratando de cultos pagãos onde existiam essas coisas. Mas olha, as igrejas inclusivas falam isto, né? Mas olha, é o seguinte, Deus não quer a prostituição. Deus não quer a prostituição no meio do seu povo, não. Deus não aceita a prostituição, a lascívia, essas coisas. Mas olha, eu tenho meu companheiro, sou casado e sou fiel. Deus é amor, logo ele aceita. Porque eu não traio o meu companheiro, ou a minha, quem é mulher, a minha companheira. Então Deus aceita, porque Deus é amor. Aqui está falando de cultos pagãos onde tinha a prostituição cultural. Tinha as virgens lá, as prostitutas cultuais, e a isso Deus abomina, né? Não, eu sou fiel, sou casado, né? Eu tenho meu companheiro, meu parceiro, vai ser para a vida toda. Não é isto que Deus está falando. Deus está sendo bem claro. Não está falando de casamento, de fidelidade, não. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher, ponto. Não está tocando em casamento, não está tocando em coisa, não, em culto, nem nada. Em qualquer situação, o homem não vai se deitar com outro homem como se fosse mulher, vice-versa, mulher. E aí é por isso, irmãos, que em Romanos 1, 18 e 27, temos isto, né? É um texto muito conhecido. Romanos 1, 18 e 27, onde vemos a ira de Deus sendo experimentada pelo homem. Infelizmente, é uma coisa triste. Veja, Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então veja, a ira de Deus é revelada do céu contra a impiedade e perversão dos homens, que fazem o quê? Olha, reter aqui a verdade para dar lugar à mentira. E é o que tem se feito hoje, não só com as coisas triviais do mundo, mas com a própria Escritura, onde a Escritura tem sido mesmo deturpada e tem sido dado um outro entendimento para coisas que são taxativas, né? Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. E está falando aqui, olha, o que se pode conhecer de Deus está à mostra.
Está escancarado para todos olharem, todos verem. E o que o homem faz, portanto, é indesculpável. É indesculpável. A criação mostra o poder de Deus, quem Deus é. A sua lei, através do povo de Israel, era uma forma de Deus mostrar aos outros povos quem ele era. O povo de Israel era como se fosse, né, um proto-missionário. Pela lei de Deus, pelo serviço a Deus, os outros povos viriam, né, no verbo ver, veriam, né, veriam quem é este Deus, através do seu povo, através do povo de Israel. Então, o que se podia conhecer de Deus, seu eterno poder, quem ele é, está aí escancarado. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, isso aqui é uma afirmação, irmãos. É uma afirmação. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então veja, tendo conhecimento de Deus, preferiram o quê? Não dar glória a Deus. Isto é algo que nós vamos tratar, se der tempo hoje ainda. Não deram glória a Deus. Antes, preferiram trocar a glória de Deus pela sua criação, né? Como se Deus fosse uma criatura, um animal, o próprio homem. E aí nós vamos ver, versículo 24, qual foi a pena para este homem. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Irmãos, o julgamento de Deus já foi feito para com a humanidade. Jesus vai dizer, olha, o mundo já está julgado. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas o homem, né, amou mais as trevas do que a luz. O julgamento é este. A humanidade já está julgada. E o julgamento do homem é Deus entregar tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, pelos desejos do seu coração corrompido, para desonrarem o seu corpo entre si. Imagina o Criador entregando as suas criaturas à sua própria loucura, aos seus próprios desejos. Isso é algo triste, irmãos. Isso é algo triste porque nós estamos lendo, não é como se nós estamos lendo. É Deus dizer, tu prefere dar glória, tirar minha honra, minha glória, prefere adorar, prefere não dar glória a mim, então vai, curte o teu pecado, seja louco nos teus desejos e vai, né? Seja feliz. E aí nós vemos para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Essas práticas já são o julgamento do Senhor. Só a misericórdia de Deus para transformar um coração desse.
Só a misericórdia de Deus. Deus salva. Mas essa é a ira de Deus contra as suas criaturas que foram criadas conforme a sua imagem e semelhança. Deus vai dar cabo disso. Deus vai tratar disso. E nós já vimos muito bem que não entrarão no reino de Deus. Quem é homossexual, quem pratica a homossexualidade, os afeminados, sodomitas, e temos tantas, temos esta classe. É algo triste, irmãos, porque é Deus entregando as suas criaturas, Mas não foi assim que Deus criou. Não foi assim que Deus criou. Deus criou macho e fêmea. Alguns dizem assim: olha, pastor, mas eu não, assim, não gosto muito da Bíblia e tal, eu fico com o que Jesus falou. Eu fico com o que Jesus falou. O que Jesus falou eu fico. Agora o resto não leio, não dou crédito. Mas Jesus também falou algo, não falou nada deste tipo, mas Mateus 19, 4 e 6, Jesus falou o seguinte, então, Mateus 19, 4, então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez, homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus não cita aqui um terceiro viés. Hoje em dia tem aquela, não binário. Não é nenhum nem outro. Não. Jesus mesmo falou, não foi lido, validando aquilo que foi escrito no Antigo Testamento. Não sabes o que foi escrito ali? Que o Criador, desde o princípio, criou quem? Homem e mulher. Não temos uma terceira coisa, um quarto, temos a sigla lá, LGBT, que ele... Deus não criou nada disso. Foi homem e mulher, para procriarem, para multiplicarem-se e encher essa terra. Foi isso que Deus fez, o Criador fez. Voltando para Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Nós vimos a primeira bênção, que foi para os peixes e os animais que voam. Agora nós temos a segunda bênção para o homem, E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Na teologia, irmãos, aqui nós temos algo chamado mandato cultural, em que Deus dá mandamentos para o homem. E estes são os mandamentos que foram dados para o homem, os chamados mandatos culturais. E aí nós temos a procriação, o domínio e a administração. Veja, é como se estivesse sempre repetindo aquilo que Deus criou. Nós já vimos isso em outros dias, mas olha, Deus disse, haja isso, foi feito tudo isso e tal. Então, aqui é como se fosse uma repetição. E aqui nós vemos estes mandatos, chamados mandatos culturais de Deus. Primeiro, procriação. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e só assim, irmãos, a raça humana pode, à semelhança de outras espécies, procriar-se. Fica evidente que a ordem de procriar coloca a aprovação de Deus no ato de reprodução, no sexo. Essencialmente, a relação homem-mulher na procriação é boa e está dentro da vontade de Deus, é básica para o bem-estar da humanidade. E quando a gente fala isso, eu entendo que os irmãos saibam, mas está sendo gravado, então para ficar gravado, dentro do casamento. Deus criou homem e mulher para procriarem-se, terem relação dentro do casamento.
não o que temos hoje, fora do casamento, né? Prostituição, essas coisas. Então, o primeiro mandato foi procriar. Segundo, domínio, através da multiplicação do ser humano sobre a terra. Então, veja, crescer, multiplicar, dominar a terra. Veja, nós somos homens frágeis. Se for comparar, por exemplo, com um leão dá uma patada, eu caio morto, né? Os animais e tal, é certo que Deus criou a natureza em harmonia, em perfeição, né? Mas o domínio seria exercido através da multiplicação dos seres humanos. Você vê ali toda a sequência. Então, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Né? Você vai sujeitar, o homem sujeitará esta natureza através da multiplicação. Veja, Salmo 8, 5, o salmista diz assim: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que ele percorre as sendas dos mares. Um pouco menor que Deus, né? Não é que Jesus até fala, sois deuses, né? Mas é porque Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Essa autoridade sobre a criação foi nos mandada. E a terceiro mandado, a questão da administração, mordomia. Gênesis 2,15 vai dizer: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para quê? Ficar dormindo até tarde, para ficar vendo TV, para ficar na internet, para comer até estourar a barriga. Não. Colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Né? Deus deu trabalho para este homem. Não deixou ele de forma ociosa. A gente já descobriu, a gente já ouviu muito, né? Eu mato quem inventou o trabalho. Eu já falei isso, né? Quando eu era mais novo, né? Eu mato quem inventou o trabalho. Aí, quem foi que inventou esse negócio de trabalho? É muito ruim. Deus. Deus não deixou o homem de forma ociosa. Ele deu um trabalho para o homem. Se formos ver, seria muito entediante ficar sem fazer nada, né? Alguns conseguem, né? Alguns conseguem. Mas aquele que está mesmo acostumado já a fazer alguma coisa, pode estar de férias, pode estar mesmo reformado, mas tem que fazer alguma coisa, criar alguma coisa, fazer algum trabalho manual, estudar, enfim. Mas tem que fazer alguma coisa. Por quê? Deus criou o homem desta forma. Deu um mandato para esse homem. Administre, seja mordomo da minha criação, cuide. Né? Gênesis 1, 29. Gênesis 1, 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Deus não apenas criou o homem, irmãos, mas também ele se preocupou com o bem-estar. Fez essas romãs gostosas aí para que o homem comesse. Veja, tudo faz sentido. A natureza, Deus criando as coisas, chega o homem, o animal que foi criado, olha, o que foi criado é para o vosso sustento, é para o teu sustento. Comei de toda a erva do campo, né, a natureza. Veja, aqui nós não temos ainda o homem comendo carne, derramando sangue e comendo animais. Deus não era o plano inicial de Deus para que o homem comesse ainda carne de animais. Deus criou a natureza para tirar dele ali o seu sustento, o homem. E até hoje, irmãos, Deus dizendo assim, nós tiramos remédios da natureza,
Temos tantas utilidades, temos chás, né, emplastros, essas coisas, vindo da natureza. Quem foi que o planeador disso? Quem foi que, né, foi a mente brilhante por trás disso? Deus. Deus deixou a natureza para que o homem se servisse dela, dominasse e tivesse tudo isso. Alguns estudiosos, né, frisam que em outras antigas cosmogonias, e vocês já sabem o que significa cosmogonias, né? Como aquelas que eram dos persas, dos greco-romanos, supunham-se ter havido antes uma era áurea, quando os homens estavam em paz com o reino animal, não se utilizando de animais para se alimentarem. Essas culturas aqui acreditavam que existia. É claro que tinha. A Bíblia nos fala disso. Uma era áurea em que o homem estava em harmonia com os animais, com a natureza, tudo funcionava em perfeita harmonia e paz. Gênesis 1:31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Até aqui, Deus havia validado a obra da criação do primeiro, terceiro, quarto, quinto e sexto dias, dizendo sempre que era bom. Mas no final da criação, Deus dá e faz a sua última avaliação da sua criação. E ele deu a nota máxima. Qual foi a nota? Tudo é muito bom. Muito bom. Tem um teólogo, Braumer, diz que o olhar de Deus e o elogio do Criador era muito bom. Ele diz que não se refere apenas à única obra que foi o ser humano, mas à totalidade da obra da criação. Deus fechando assim a sua criação e agora avaliando toda ela, desde a luz até o homem, como sendo tudo muito bom. Extremamente bom, irmãos. E vou falar, né? Que inveja do Adão, né? Poder ver, desfrutar dessa coisa tão perfeita que Deus criou. Irmãos, temos algumas coisas aqui, algumas perguntas a serem respondidas. Por que Deus criou o homem? Por que Deus criou o homem? Né? Deus não precisava criar o homem, mas fez o homem para a sua própria glória. Deus não precisa de nós, nem do restante da criação, para nada. Mas nós e o restante da criação o glorificamos e lhe damos alegria. Já que havia amor perfeito e comunhão entre as pessoas da Trindade por toda a eternidade passada, Deus não nos criou por se sentir sozinho ou por precisar de comunhão com alguma outra pessoa. Veja, João 17:5. João 17:5 diz assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Eles viviam em perfeita harmonia e paz. Pai, Filho, Espírito Santo. Não, Deus não precisava do homem. Versículo 24, Valério. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, temos aqui algo interessante. Deus não precisava do homem. Não precisava. Para nada. Ele, na eternidade, e alguns dizem, né, a eternidade pretérita, para dizer antes da criação, antes do haja luz. Né? Na eternidade passada, na eternidade pretérita, ele vivia lá, a Trindade, de forma plena, sem necessitar de alguém, de anjos, por exemplo. Não.
Deus é, irmãos, Deus é. E isto diz tudo já. Isto diz tudo. Mas então, por que Deus criou o homem se ele não precisava da gente, se ele já vivia em plena harmonia? Irmãos, Deus nos criou para a sua glória. Vamos ver alguns textos. Isaías 43, 7. Isaías 43, 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para minha glória, e que formei e fiz. Em outras palavras, eu fiz porque criei para minha glória. Simples assim. Efésios 1:11. Efésios 1:11 diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, além da criatura de Deus, nós temos também aqueles que foram predestinados, foram salvos para a glória de Cristo Jesus, para a glória de Deus, para o louvor da sua glória. Portanto, irmãos, se Deus nos criou para a sua glória, devemos fazer tudo para a glória dele. Parece tão óbvio, né, irmãos? Parece mais um sermão igual aos outros. Pode ser iguais aos outros, igual aos outros. Mas, irmãos, isso tem uma aplicabilidade profunda em nossas vidas, quando nós entendemos que eu e você, nós fomos criados para a glória de Deus. E uma vez que eu fui criado para a glória dele, eu devo viver para a glória dele. Nem sempre nós vivemos para a glória dele. Uma coisa é saber que fomos criados para a sua glória. Outra coisa é nós vivermos para a sua glória. Entendeu a diferença? Esse fato, irmãos, veja lá 1 Coríntios 10:31. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Isso é tudo, irmãos. Se eu perguntar o que é tudo, é tudo para a glória de Deus. Esse fato que nós fomos criados para a glória de Deus, isso coloca um valor nas nossas vidas, não é verdade? Coloca um valor na vida do homem. Tem uma música que lá no Brasil canta: você tem valor. Lembra, olha aí, a irmã Enilda, lembra dessa música? Você tem valor, Espírito Santo, irmã. Quero que valorize o que você tem e tal. Às vezes alguns demonizam que valor, o homem não presta, o homem é miserável, pecador, merece para o inferno. Realmente também. Mas olhando com os óculos, com a ótica da criação, o homem foi criado conforme a imagem de Deus para a glória dele. Nisto ele tem valor. Ele tem um propósito. Ele não foi criado, é só mais um. Vai, mais um para o mundo. Já tem 8 bilhões quase, mais um agora. Não. Esse ser que nasceu, que foi criado por Deus, que foi permitido por Deus vir ao mundo, ele tem um valor, porque ele veio ao mundo para glorificar a Deus. E quando nós chegamos ao entendimento de que Deus não precisava nos criar, nem precisava de nós para coisa alguma, podemos concluir que nossas vidas não têm nenhuma importância. Mas a Bíblia diz que fomos criados para glorificar a Deus, indicando que somos importantes para o próprio Deus. É algo que, veja, temos que separar muito bem as duas coisas. O homem em si não presta.
né? Por causa que ele foi desobediente à lei de Deus. Ele é rebelde, ele é pecador. Não presta. Mas é uma criatura de Deus. Se você olhar lá em Gênesis capítulo 9, Deus vai dizer, olha, se derramar o sangue, com sangue será pago, né? Porque o homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. No extremo, seja, né, ali o Putin, seja ali o mais miserável dos homens, o estuprador, o assassino, ele nasceu conforme a imagem e semelhança de Deus. E depois nós vamos ver, né? Calma que a gente vai ver que esta imagem de Deus, nós temos agora apenas resquícios. O homem pecou e ele perdeu muita coisa, mas também ainda tem coisa nele ali, né? Então, o mais deplorável dos homens, ele foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Ele tirou o sangue de outro, ele vai pagar também com o seu sangue. Não tenha dúvida disso, né? Mas olha aí, está prosperando e tal. Calma, que ao Senhor pertence a vingança. A justiça plena, a justiça justa, só Deus pode dar. Então, deixa nas mãos dele, né? Mas tem valor, tem valor. Uma segunda pergunta que a gente pode fazer é: qual é o propósito do homem nessa vida? A gente já falou um pouco disso, mas o propósito tem que corresponder à razão pela qual Deus nos criou. Então, a razão, glorificá-lo. Então, o nosso propósito nessa vida é glorificar a Deus. Quando falamos que vivemos para glorificá-lo, não é uma vida extraterrestre, irmãos. Eu vou glorificar a Deus. Não é uma vida extraterrestre, uma vida alheia ao mundo em que vivemos, de completa monotonia, desgostos, apatia e escassez de felicidade. Não é isso que Deus quer quando diz, olha, viva para a minha glória. Deus não quer que você, em outras palavras, né? Existia uma corrente na igreja lá dos primeiros séculos. Olha, tudo é pecado nesse mundo. Olha, então eu tenho que me isolar. Aí surgiu os monastérios. Porque tudo que é material é corrompido, é pecaminoso. Então eu vou me isolar lá nos montes. E aí foram criados monastérios para o homem só estar meditando. Não é isto que Deus quer. Deus não quer que você viva uma vida, né, extraterrestre, vá para outro mundo, se isole, seja carrancudo, né, e tal. Não é isso que Deus quer. As próprias Escrituras nos afirmam o tipo de vida que o homem, e por consequência os crentes, devem buscar. O que Jesus diz em João 10:10? João 10:10, muito conhecido esse versículo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus veio para que tenham vida. E uma vida de tristeza, de desgosto, de sabor, nesse sentido, né? Uma vida sem graça, que não vive, tem que se isolar do mundo. É isto? Não. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, em abundância. Uma vida que se regozija não no mundo, não se regozije nas coisas materiais, em posse, né? Mas é uma vida que goza desta vida terrestre, tendo Deus como seu principal estimulador, motivador. Davi diz também alguma coisa sobre isto. Veja, Salmo 16:11. Salmo 16:11. Diz assim, olha: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. E aí, irmãos, onde é que nós podemos encontrar alegria, prazer, contentamento? É no trabalho? É no dinheiro? Ele diz, né? Olha, o dinheiro não traz felicidade. Eu acho que traz. É bom ter uns euros aí que fazer, né, umas viagens, comer umas comidas gostosas. Mas veja, tudo isto passa. Tudo isto passa.
Vem uma doença, o dinheiro acaba, o trabalho, né, é demitido, acontece alguma coisa, passou, e aí? Cadê? Ou então o dinheiro pode até permanecer, mas a pessoa, você pode ver esses ricos, né? Eu já falei para os irmãos, estava vendo uma entrevista da Celine Dion, tem a cantora, né? E ela está passando por um problema de saúde, aí eu estava vendo com a Rebeca um documentário sobre ela. É uma mulher muito, muito rica mesmo, sucesso e tal. Aí o documentário era na casa dela. Eu acho que era um bairro todo a casa dela, que era gigante. E aí ela triste assim, olha, meu maior, né, desejo assim eu perdi e tal, porque eu não consigo mais cantar. O que me trazia felicidade nessa vida, aquilo que eu vim para fazer ao mundo eu não estou fazendo, que é cantar. Então veja, a felicidade dela, a plenitude dela, ela está lá no palco, as pessoas cantando, aplaudindo, né? Adorando ela, adulando, e ela cantar, essa era a felicidade dela. Mas o que o salmista, o que as escrituras nos dizem, olha aqui, na tua presença há plena alegria, eterno prazer à tua direita. João vai dizer, olha, as concupiscências desse mundo vão passar. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, né? Os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, tudo isso procede do mundo e o mundo passa. Onde está a nossa felicidade? Está para glorificar Deus? Salmo 27:4, o salmista vai dizer que ele anseia habitar na casa do Senhor para sempre, para contemplar a bondade do Senhor. Salmo 73:25, o Asaf vai dizer assim, olha, a quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, a minha herança para sempre. Porque não existe, irmão, nesse mundo prazer, existe prazer, mas prazer eterno, pleno, não existe. E é por isso que Deus, na pessoa de Cristo Jesus, veio a este mundo para dar vida em abundância, para que nós possamos, uma vez que adquirimos esta vida em abundância por meio da salvação em Cristo Jesus, possamos gozar ainda aqui da paz perfeita, da paz de Deus, da alegria na presença de Deus. É isto que nos motiva a cada dia a viver. Viver para glorificar a Deus. Viver para glorificar a Deus. Tem outras coisas, mas eu vou finalizar aqui. Quando percebemos que Deus nos criou para a sua glória, irmãos, e quando começamos a agir de maneira a cumprir esse propósito, passamos a experimentar uma intensidade de alegria no Senhor que nunca tínhamos antes. Além disso, quando percebemos que o próprio Senhor está alegre com a nossa comunhão com Ele, a nossa alegria se torna indizível e cheia de glória celestial. E é para isso que nós vivemos. Para deixar o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Senhor feliz. Se não for isto, o que será? O que será? Eu termino aqui, irmãos. O Agostinho disse, nós estamos fechando o capítulo 1. E nós estamos vendo a criação de todas as coisas. A criação foi corrompida por causa da desobediência do homem. E Agostinho disse que tudo isso que nós vemos ao nosso redor, que ainda é belo, né? A Mariana ali foi para Budapeste, né, Mariana?
ali a Europa, muito linda, tem os Alpes suíços e tal, a gente vai no Algarve ver ali a praia, o mar belo. Mesmo uma criação corrompida, temos ainda uma criação bela. As cachoeiras, né? Na minha terra tem muita cachoeira, água gostosa, cristalina, assim, geladinha, num dia quente para tomar banho. E mesmo assim, tudo isto, isso que foi criado por Deus, é só um consolo para nós, os filhos de Deus. Imagina a recompensa final. Como será? Um novo céu, uma nova terra, onde não há pecado, criado por Deus para os seus filhos. Se isto aqui já é tudo belo, uma criação que foi criada pelo Criador Todo-Poderoso, que planejou com todo amor, já nos serve de consolo para uma viagem de férias, já, né? Olha que bonito e tal, a gente fica feliz com isso. Imagina a recompensa final, como não será. O céu, que Paulo disse, olha, é incomparavelmente melhor. A Nova Jerusalém, que João viu, tudo criado ali de novo por Deus. Por isso que a criação clama, geme. E nós devemos também gemer. Ora vem, Senhor Jesus. Faz tudo de novo. Né? Faça tudo de novo. Amém? Pai querido, muito obrigado porque Tu criou todas as coisas e tudo foi muito bom. Muito obrigado porque o Senhor nos criou também. E pedimos o Teu auxílio para vivermos esta vida para a Tua glória. Tudo que fizermos possamos lembrar que Tu nos criaste sem precisar de nós, mas nos criou para que pudéssemos nos alegrar no Senhor. E o Senhor também se alegrará conosco uma vez que vivermos uma vida para Te glorificar. Nos abençoa, Senhor, nos dá uma boa semana, nos guarda, nos livra do mal, dos tropeços, e a cada um de nós, Senhor, nos dá mesmo essa motivação, uma vida que Te glorifique. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana.